Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de Lucas, capítulo 5, versículos 20 até versículo de número 26. Lucas 5, 20 ao 26, assim nos diz a palavra do Senhor. E levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: Bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, e quando vos separarem, e vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Folgai neste dia, exultai, porque eis que é grande o vosso galardão no céu, pois assim faziam os seus pais aos profetas. Mas ai de vós ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, os que agora rides, porque vos lamentareis chorando. Ai de vós, quando todos os homens de vos disserem bem, porque assim faziam seus pais, a seus pais, os falsos profetas. O sermão de Jesus, conhecido como o Sermão das Bem-aventuranças, é um exemplo da centralidade da felicidade cristã e como que ela se completa quando este cristão é capaz de sentir-se feliz e totalmente satisfeito em Cristo. Jesus precisa ser a máxima da nossa alegria e felicidade. E o Senhor Jesus deixa bem claro para os seus discípulos e para os seus seguidores que esta felicidade era ultra circunstancial, que ela não estaria presa às circunstâncias à sua volta. É claro que nós temos que entender que Jesus estava sendo consciente ao falar aos seus discípulos e despertando-lhes a consciência para aquilo que haveriam de passar. Os discípulos de Jesus foram perseguidos de maneira implacável, cruel, de maneira direta pelo Estado, por meio da perseguição religiosa que foi deflagrada pelo Império Romano. Posteriormente, os discípulos autênticos de Cristo foram perseguidos pelo cristianismo corrompido. E até o dia de hoje, os discípulos autênticos de Jesus são perseguidos pelas ideologias propagadas que são anticristãs. Então a perseguição e a tribulação sempre foram marcas dos autênticos cristãos. Sempre foi um divisor de águas entre aqueles que servem a Deus de verdade e aqueles que não servem. Quando se trata de perseguição e de tribulação, também devemos pensar na pobreza, pensar na falta de recursos, pensar nas fragilidades financeiras que cristãos têm de enfrentar. Vivemos em um tempo muito complexo, onde nós observamos as igrejas e muitos televangelistas pregando e falando que cristãos não podem passar por apertos financeiros, que se algum aperto financeiro está acontecendo na sua vida é porque você não entregou o dízimo, é porque você não deu uma oferta, é o devorador, e assim por diante. Começa o discurso antibíblico acerca desse assunto. Dízimo e oferta nunca esteve ligada à prosperidade financeira do contribuinte. Basta lermos as Escrituras e entendermos que quando nós ajudamos a igreja, quando contribuímos para o ministério, para o reino de Deus, estamos contribuindo voluntariamente, estamos contribuindo em doação, sem esperar alguma coisa em troca. Até porque qualquer pessoa sabe que o amor que exige algo em troca sempre está fundamentado
no interesse. E não podemos nos relacionar assim com o Criador, porque tendo em vista que o Criador, o Deus eterno, nos deu tudo o que existe, nos deu a vida, o ar que respiramos, o trabalho que temos, então até mesmo o nosso salário do dia a dia é dele. Se contribuímos para que o reino dele se desenvolva, não estamos fazendo mais nada do que o nosso dever. Então esse deve ser o princípio norteador acerca das contribuições. Mas, infelizmente, a famigerada, maldita, destruidora, avassaladora, terrível, diabólica, infernal teologia da prosperidade invadiu de maneira muito rápida o Brasil por meio dos escritos de alguns norte-americanos bem-sucedidos e outros pregadores multimilionários, e que criou também aqui no Brasil essa corja de mentirosos que até o dia de hoje estão aí vociferando afirmações que não possuem nenhum embasamento bíblico. As Escrituras nos ensinam que os autênticos discípulos de Cristo sempre enfrentariam dificuldades. Quando Judas, o traidor que guardava a bolsa, questionou acerca da mulher que contribuiu com uma especiaria derramando aos pés de Jesus, a resposta de Jesus é clara. Jesus disse para os seus discípulos, particularmente, declarando acerca da afirmação de Judas, que nós sempre teríamos os pobres. Jesus estava dizendo o seguinte: olha, vocês vão ter tempo para cuidar dos pobres. E esse é o objetivo, é a finalidade da riqueza de alguns cristãos. Que Deus dê ao seu povo pessoas bem-sucedidas, que existam cristãos ricos, eu não tenho a menor dúvida. Mas como dizia João Calvino, Deus ele enriquece alguns crentes, nunca para acumular, sempre para repartir. Por isso, eu e você, se de alguma forma enriquecemos, alcançamos status financeiro, Deus está nos dando a bênção, a vida próspera, para que possamos ajudar os irmãos mais carentes. Foi isso que Tiago afirmou. Se nós formos à casa de alguém que está passando necessidade e dissermos, fique em paz, e aquelas afirmações acerca das bênçãos que proferimos quando vamos orar na casa de alguém, ele diz, se não lhes derdes o alimento cotidiano, do que aquilo adiantou? Essa é uma mensagem para aqueles que possuem recursos. O apóstolo Paulo disse, dize aos ricos que sejam generosos, sejam prontos a repartir. Então esse é o objetivo de Deus ao conceder riqueza a algumas pessoas. Mas vem a maldita teologia da prosperidade dizendo que todo crente que colocar o seu salário, colocar o seu dinheiro, colocar o aluguel numa campanha, numa fogueira, em alguma coisa, vai enriquecer. Tornou alguns, e boa parte de cristãos, megalomaníacos e que acham que Deus se relaciona com o homem por meio de barganhas, por meio de uma troca. Como se a nossa fidelidade ou liberalidade fosse um meio de obrigar a Deus a fazer aquilo que nós queremos, colocando a criatura em lugar do Criador. A teologia da prosperidade é tão diabólica, é tão maligna, é tão infernal, que ela faz o que está em Romanos capítulo 1, coloca a criatura em lugar do Criador, transforma os homens como sendo os ditadores de Deus. Deus está aqui, o meu salário do mês, eu estou dando aqui na tua casa porque aquele homem disse lá que se eu desse eu vou ser próspero, então o Senhor tem que me dar. E ai de Deus na cabeça desse infeliz se ele não abençoá-lo. Eu já ouvi uma certa ocasião uma pessoa dizendo, eu vou rasgar minha Bíblia, eu vou abandonar o Evangelho. Eu disse, mas por quê? Ele disse, não, porque eu cheguei na minha igreja, fiz o voto, fiz a campanha, dei o meu salário todo e eu entrei em dívidas, perdi tudo que eu tinha, a minha esposa me abandonou. Deus não existe, aquilo ali tudo é uma mentira, o Evangelho é uma mentira. Eu disse para aquele rapaz, falei, moço, lamento lhe informar que tudo que você ouviu nesta seita, porque isso não é uma igreja, não é o Evangelho.
Então, se alguém diz para você que se você fizer uma corrente de tantos dias, você vai alcançar o que você quer, e que se você fizer isso, aquilo outro, você vai ser enriquecido e vai prosperar financeiramente, saia deste covil de lobos, porque isso não é evangelho. Jesus disse: bem-aventurados os pobres. A palavra bem-aventurado aqui no texto significa feliz. Feliz os pobres, feliz os que passam fome, feliz os caluniados, feliz os sofredores. Mas aonde está a felicidade na pobreza, a felicidade no sofrimento? Isso parece-nos um grande paradoxo acerca do que seria a felicidade. Mas o que é o evangelho, a não ser esse grande paradoxo na mente humana? É isso mesmo. Porque aqueles que padecem aqui em nome de Cristo, que sofrem aqui como cristãos, não estão sofrendo apenas por sofrer, mas sofrem com a expectativa da glória. Esta foi a fé primitiva, foi a fé dos primeiros crentes, foi a fé daqueles que entregaram as suas vidas por causa do evangelho. Foi a fé de Paulo, que disse: em nada tenho a vida preciosa por ela mesma, a não ser que complete a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Portanto, o texto elucida isso de maneira muito clara, muito clara. E outros textos também são muito importantes para entendermos isso. Por que a teologia da prosperidade é maldita, é diabólica e não é o evangelho? Porque Jesus deixou bem claro que nós não deveríamos ajuntar tesouros na terra. O que é juntar tesouros? É buscar ter um bom emprego? Não. É buscar comprar um carro bom se você trabalha e tem condições para isso? De forma alguma. É não querer ser empresário para não ter recursos? Não. Trabalhe, estude, se forme, seja uma pessoa bem-sucedida. Isso é muito bom. Faz bem para o ser humano e ajude os seus irmãos mais necessitados. Porém, ajuntar tesouros significa colocar esses tesouros no lugar da vida espiritual. É mirar a sua vida com o objetivo apenas de enriquecer. É viver atrás do sonho financeiro e deixar as coisas espirituais de lado. Vejamos o que diz o Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 19, 20 e 21. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome. Tesouro aqui se refere a dinheiro, bens, tudo isso. Ajuntar por ajuntar. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam, porque aonde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Então, qual é o perigo de alguém que está em uma instituição religiosa, em uma pseudo-igreja cristã, atrás de prosperidade financeira? A lógica é clara no texto: seu coração não está em Deus, seu coração não está em Cristo. O seu coração não está pronto a entregar a sua vida, mas está ali para granjear para si. Uma ocasião fui pregar em uma igreja e toda hora o pastor, o dirigente, eu não lembro o que ele era, mas ele dizia assim: quem veio aqui buscar a sua bênção? Todo mundo: glória a Deus, eu também e tal. Quem veio aqui buscar a sua bênção? E aquilo me incomodou de maneira tão profunda. Nunca mais voltei lá, com certeza, né? Não me chamaram mais. Mas quando chegou a hora de pregar, eu peguei o microfone e antes de pregar eu disse: meus irmãos, eu quero dizer para você que se você entrou aqui para buscar alguma bênção financeira, pessoal, prosperidade, cura, você está completamente equivocado do que é este lugar. Este é um lugar para você cair de joelhos e agradecer pela salvação que você recebeu. Este é o lugar que você veio para confessar os seus pecados. Este é o lugar que você veio para ser exortado pela palavra de Deus e para dar a Deus aquilo que Ele é digno, entendendo a sua indignidade. A dignidade de Deus contrastando com a sua, e você ali reverentemente prestar-lhe culto, não por aquilo que Ele vai lhe dar, mas por aquilo que Ele já lhe deu.
Como muitas vezes ouvimos em músicas e em pregações, o melhor de Deus está por vir, o melhor de Deus já veio há 2000 anos, o seu nome é Jesus Cristo, nosso Salvador. São absurdos, teologias mentirosas que enchem os corações dos crentes, transformando-lhes em meninos mimados. Portanto, nós não temos tesouro na terra. E aí, um outro texto importante também, que devemos ter em mente, é que o chamado para a vida cristã é um chamado para o sofrimento, por amor de Cristo. Por quê? Porque Cristo sofreu. Porque Cristo padeceu neste mundo a ponto de dizer: o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Uma ocasião, um pregador famoso no meio pentecostal disse que Jesus era um homem muito bem sucedido porque tinha uma casa na beira da praia. Eu acho que esse cidadão não conhece, nunca estudou sobre a Palestina nos tempos de Jesus. Nunca conheceu o que era ser um judeu dominado pelo Império Romano. Não existiam muitos judeus ricos, exceto aqueles que se alinhavam ao Império para explorar o seu próprio povo. A maior parte eram pessoas pobres. Ele deveria ler mais um pouco sobre a história de Israel nesse período. Jesus disse: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Fez uma comparação com as raposas e seus covis, as aves e seus ninhos. Disse: olha, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Mas vamos a um texto importante para entendermos como seguir a Jesus. Lucas 9, 23 e 24. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. O evangelho da cruz nunca trouxe escândalo para o meio cristão. Escândalo negativo, nunca trouxe. Vamos parar para pensar um pouco nos escândalos financeiros, nos pastores corruptos, naqueles que saem na mídia e que a mídia divulga e fala dos roubos, do Caixa 2, das histórias de escândalos financeiros. Nenhum deles pregava o que eu estou pregando aqui. Todos eles eram adeptos da teologia da prosperidade. Eu não posso falar de todos, mas 99,9999, todos eles que se envolveram nesses escândalos eram neopentecostais envolvidos com a teologia da prosperidade. Por isso que ela é diabólica, ela é maligna. Veio do inferno para enganar as pessoas. O evangelho da cruz pregado pelos discípulos de Jesus, pela igreja primitiva, pregado pelos reformadores, pregado pelos puritanos, pregados pelos primeiros cristãos reformados, todos eles viveram uma vida sem escândalos nessa área. Poderia acontecer outro tipo de pecado, outro tipo de escândalo. Sabe por quê? Porque aonde o dinheiro senta no trono, senta na cadeira do meio, o diabo tem primazia, tem o primeiro lugar, porque ele é o grande empreendedor da corrupção. E o dinheiro, o amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males. O dinheiro deve ser usado, assim como os bens, não as pessoas. Então todo desgraçado, mentiroso, pregador que sobe ao púlpito dizendo para você: faça isso, faça aquilo, coloque o dinheiro ali e você vai receber em dobro, é mentira, é engano, é engodo. E o último texto que eu vou ler com vocês, poderia ler muitos outros, é o texto de Atos, capítulo 5. Atos 5 fala sobre o período em que os discípulos começaram a pregar o evangelho aos gentios e aos judeus. E nesse tempo, os fariseus, os principais da sinagoga, o conselho dos judeus, chamando-os, os exortaram. Posteriormente, os colocaram sobre a disciplina das chicotadas para que não pregassem o nome de Jesus. Mas o sentimento dos discípulos após essa perseguição é sublime, é esplêndido e nos mostra de fato o que é ser um autêntico discípulo de Jesus. Olha o que diz o versículo 41 de Atos capítulo 5.
Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Um evangelho que não produz pessoas piedosas prontos a repartir. O evangelho que não produz a cruz de Cristo e o seu sofrimento como centro da pregação e como estilo de vida, e que não nos torna alegres por padecer pelo nome de Cristo, não é evangelho. Portanto, se você hoje sofre, passa necessidade, padece com problemas financeiros, sofre com enfermidades, mas ainda mantém acesa em seu coração a chama da fé e a expectativa do reino futuro, escatológico da glória, saiba de uma coisa: você está no caminho certo. Feliz é você que não caminha por este mundo olhando para a realidade presente. Feliz é você que é capaz de enfrentar os tempos mais difíceis, dizendo: o meu maior tesouro é Cristo. Cristo é o meu grande, precioso tesouro. É o lírio entre os vales. É aquilo que eu tenho como maior apreço em meu coração. A teologia da prosperidade é um engano, assim como a teologia da libertação, porque também transforma cristãos em ativistas sociais. E embora nós devamos fazer o bem a todos e trabalhar para o bem da sociedade, nós também não podemos transformar o evangelho nem na busca mística que mais parece com as religiões, onde você faz um trabalho para receber uma recompensa, ou para amarrar alguém, ou para destruir alguém, porque é quase a mesma coisa, só falta a galinha preta, a farofa e o alguidar, só falta isso. É quase a mesma coisa. Não é assim nas religiões onde existe essa troca, essa barganha? Faz-se um trabalho para receber alguma coisa, para conquistar alguma coisa? Essas igrejas fazem o mesmo tipo de pregação, só que usando uma linguagem evangélica. Vem para cá, faça isso. É mentira. Deus, ele pode abençoar você. Ele pode curar sua enfermidade. Ele pode prosperar você. Ele pode abrir portas que estão fechadas, sim, porque ele é soberano. Ele tem o controle de tudo. Ele é Senhor. Mas sempre será segundo a sua vontade. E nunca será porque você deu alguma coisa. Portanto, sejamos felizes em Cristo, tendo nele o centro de toda a nossa expectativa de felicidade. Somente assim alcançaremos a autêntica felicidade. Felizes em ser como Cristo, em andar como Cristo e um dia encontrá-lo de braços abertos, como Estevão, enquanto apedrejado estava sendo. Enquanto os homens vociferavam palavras e ódio contra Estevão, o próprio Cristo o recebeu de pé no reino da glória. Que esta seja o alvo da nossa felicidade.